Bem-vindo ao canal Geração Antiga. Eu não sei quantos anos você tem, mas esse vídeo pode revelar. Em poucos segundos, você vai ver algo que muita gente já esqueceu, mas que quem viveu, reconhece na hora. E quando isso acontecer, você vai perceber que não é só uma lembrança, é um pedaço da sua história voltando. Talvez você nem esperava lembrar disso hoje, mas vai. Então, antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal Geração Antiga e ativa o sininho, porque aqui cada vídeo é uma viagem no tempo. Agora, presta atenção, porque o que vem a seguir pode dizer mais sobre você do que você imagina. A geração de hoje nunca vão saber para que servia esse ônibus. Nas décadas de 80 e 90, ninguém comprava copo, era só esperar o produto acabar. Na sua casa era assim? E essa fruta, quem gosta? Boneca Suzy era o sonho das meninas dos anos 60, 70, 80 e 90. Foi lançada no Brasil em 1966 pela Estrela, e ficou no mercado até 1990, dando lugar à sua concorrente Barbie. A gente tinha esse tipo de cama, e o colchão era de palha, quem lembra? Aquele lápis que a professora tomava na hora da prova. Essa era famosa, houve uma época que todos queriam ter uma. Aquela geração marcada por esse sapato. Um dia de aula, em uma classe nos anos 60, diz aí, você já colou ou passou cola quando você estudava? Quem aí lembra do Trem da Alegria? Boulevard de Braguinha, no ano de 1975, época das calças boca de sino, quem lembra? Um passeio elegante sob o olhar do tempo, senhoras cruzando a praça, como se desfilassem entre as memórias de uma cidade ainda jovem. Este é Harold Vitlis, fotografado em 1974 por Jack Bradley. Harold se assusta ao ouvir pela primeira vez, depois de colocar um implante auricular na orelha esquerda. Lembram destas telas que colocavam na frente da TV preto e branco, para deixarem coloridas? Quem nunca sentiu o vento no rosto e o joelho ralado que atira o primeiro esparadrapo, patins de metal, aventura sem igual, era cair, levantar e rir. Japoneses a bordo do navio Seattle Maru, aprendendo português durante viagem com destino ao Brasil, no ano de 1917. A imigração japonesa para o Brasil tem como data oficial de início no ano de 1908, com seu pico entre 1926 e 1935. Essa era a creche da minha época. Você acorda às 7 horas da manhã, é inverno, um dia chuvoso. Aí vem sua mãe e fala que não é preciso se levantar, que hoje você não vai à escola. E você liga a TV, e está passando Tom e Jerry, e 15 minutos depois, sua mãe te traz um copo de chocolate com bolacha, e você ficava assistindo o desenho a manhã toda, sem nenhuma preocupação. Como era bom ser criança. Éramos tão felizes e não sabíamos. Aí você olhava o quadro na parede, e ficava imaginando como seria morar lá. Bolos enormes e sorrisos verdadeiros. Era assim que a gente celebrava, com pouco, mas com o coração transbordando. Que saudade dessa infância cheia de afeto e simplicidade. Quem se lembra da casa da avó de antigamente? Só de ouvir essas palavras, a gente já sente o coração apertar de saudade. Era um lugar simples, mas cheio de amor. Cada detalhe parecia guardar uma lembrança inesquecível. Quem lembra do Dadinho? Hora certa! Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Época simples, em que a felicidade estava estampada no rosto.
Lembrança daquela casa simples, mas eu era muito feliz ali. Em 1977, quando não precisávamos de muros altos em Iracemópolis, São Paulo, Ícaro Silva dividiu com seus fãs esta foto, de quando morava em uma casa bastante simples, em uma favela em Diadema. Só quem é das antigas vai saber de que carro é esse lindo painel. Uma raríssima foto da estação ferroviária de Vila Matilde, central do Brasil, no ano de 1950. Olhem a felicidade de Santos Dumont, ao lado de Aida de Acosta. Chips, um nostálgico seriado de televisão. Ari Fontoura e Marco Nanini, uma amizade de 60 anos. Eu comprava músicas assim, nos anos 80 e 90. Quem lembra desses vilões de novelas? Jardineiras Chevrolet. Máquina de lavar roupas, um luxo nos anos 70, para poucas donas de casa. No supermercado dos anos 80 e 90. Conhecido também como engraxate de trilhos, a figura do limpa-trilhos foi muito comum nas cidades que mantinham linhas de bonde, foto em São Paulo. Quando o leiteiro entregava leite na porta de casa. Uma carruagem puxada por zebras estacionada fora do Palácio de Buckingham em Londres, no ano de 1900. Os ovos de pinguim ficam transparentes quando cozidos, mostrando perfeitamente o núcleo. Se sua mãe, tia ou avó nunca usou um desses, você perdeu a verdadeira época das unhas feitas na sala, ouvindo rádio e fofoca boa. Eu, com 10 anos, voltando dos aniversários. Essa é uma calculadora mecânica chamada Ótima. Foi fabricada na Alemanha, no ano de 1900. Aquela geração que lembra da zebrinha. Radar humano. Esse era o nome dado a pessoas que desempenhavam a função de detectar aeronaves antes do desenvolvimento da tecnologia de radar. Chega uma certa idade que você já não consegue ver televisão, a televisão é que fica te vendo. Antes da televisão, o rádio era a grande companhia dos lares brasileiros. Famílias inteiras se reuniam ao redor do aparelho para ouvir novelas, programas de humor e, claro, muita música. Foi no rádio que nasceram grandes ídolos da canção brasileira e também os inesquecíveis locutores que marcaram época. Quem não se lembra das radionovelas que faziam todo mundo parar para ouvir? E por falar em rádio, em breve vou apresentar um vídeo nostálgico, contando toda a história do rádio. E tinha mais, os potes de vidro cheios de bolachas caseiras, os tachos de cobre para fazer doce, as panelas de pressão que soltavam aquele chiado assustador. E aquele cheirinho de arroz soltinho, feijão fresquinho, frango caipira. E a macarronada de domingo, que reunia todo mundo. E esse bonecão que ficava só olhando para o lado. Qual dos 4 você tiraria primeiro? Eu no centro, com alguém andando devagar na minha frente. A sensação única que o Pix nos tirou. Falem a verdade, na casa de vocês, as colheres também têm essas cicatrizes. Assim eram as geladeiras, há 20 anos atrás. Alguém já sentiu vontade de beber o que tinha nessas garrafinhas? O ano é 1984. Maneiro dessa época são os tamanhos dos bolos, grandes para todo mundo levar um pouquinho para casa. Mulheres que usaram esse antigo batom, se manifestem. Foto publicitária do sorvete Que Bom na praia de Copacabana, em 1962.
Procura-se as meninas, que usaram vestido de lastex na adolescência. Jerry Lewis, o gênio da comédia. Bairro da Penha, cidade do Rio de Janeiro, em um dia qualquer no início dos anos 1960. Um passado de lembranças, das revistas que agitaram o público, qual foi a sua preferida? Houve uma época em que a beleza feminina era mais natural, mas era perfeita. E pensar que antes eu tinha um livro com o WhatsApp de todo mundo. Esse filme é bom demais, que nostalgia. Sábado era dia de locadora. Uma bela foto da Rua Borges na década de 60. Casa com muro baixo que era o padrão da época. Não importa o tempo, pérolas sempre estão na moda. Seringas e injeção de vidro, a alma saía do corpo quando eu via uma. Desfile das alunas do Colégio São José, localizado em Santa Catarina, boas lembranças desse modelo de uniforme escolar. Praia de Botafogo, Rio de Janeiro no ano de 1963, pela placa, desde a década de 1960, as águas já eram inapropriadas para banho. Um vendedor tem os seus patins motorizados reabastecidos nos Estados Unidos, em 1961. Quem sabe de que época é essa turma? Todo mundo queria ter uma lapiseira dessa. Os jovens dos anos 70 se vestiam assim. Aquela geração que carregou muita lenha na cabeça. Boneca Suzy da Estrela era o sonho de toda menina. Pensa num barulho chato, mas ajudou muita gente não perder o emprego. Escovão e pano de lã de dar brilho. Alguém aí lembra deles? Um banheiro típico dos anos 80. Na minha época, morango do amor era esse. Quem lembra da época dos bailes de clube? Aquela fotografia da família reunida. Da Sé para aclimação nos anos 40. Foto feita em meados nos anos 60, na rua Oswaldo Cruz com Tobias Barreto, bairro Nova Suíça, mostrando como era vendido leite em BH, no ano de 1966. Meninas andando de patins na década de 1970. Só quem é raiz conhece este elenco de lendas. São Paulo nos anos 70. Um antigo lampião a carbureto. Que foto nostálgica da década de 1950, mulheres com vestidos elegantes, carros clássicos, e uma rua movimentada no centro da cidade. Ana Paula Arósio, aos 15 anos em 1990, ela nasceu no dia 16 de julho de 1975. A vilã dos filmes antigos. Somente quem usou um desses sabe o desespero que era ver os créditos do cartão telefônico acabando. Você também viveu essa época? Pensa na frustração que era encontrar uma surpresa dessas na goiaba, mas aí a gente tirava e continuava comendo, isso quando não comia com bicho e tudo. O primeiro carro do mundo foi criado na Alemanha, por Carl Benz. O veículo foi patenteado em 29 de janeiro de 1886. Pesava apenas 265 quilos, não havia marchas, nem pedais de freio ou acelerador. Me lembro da época que eu era rico, tinha várias cabeças de gado. Quem lembra dessa abertura?
Aquela época em que poucos tinham TV. Antiga colcha de retalho. Lançamento do VW 1600, em 1969. Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro, em 1957. Quem lembra da época dos guardas de trânsito? Quem lembra? Eram 2 litros de água para 3 quilos de açúcar. A Baixa dos Sapateiros, no centro de Salvador, abrigava os principais centros comerciais antigamente. Qual a sua música favorita do Roupa Nova? Desenhar um relógio no braço. Admita, você já fez isso. Cadê as pessoas que já comeram manga verde com sal? Eu gosto de usar isso aqui, me sinto um ferreiro medieval, forjando minha própria torrada. Essa é a foto mais fofa que você verá hoje. A cristaleira cheia de copos que ninguém podia usar. A cozinha da avó era mágica. No quarto, colchas de crochê feitas à mão, guarda-roupa com cheiro de madeira antiga e lençóis guardados com sabonete de alfazema para perfumar. Cheiro de naftalina. A cama sempre parecia maior, talvez porque ali cabiam os netos todos, deitados juntos para ouvir histórias antes de dormir. Suco de fusquinha. Quem lembra? Quem nunca passou por isso, não sabe o que é passar raiva. Rua Líbero, Badaró, em direção ao Largo São Francisco, na década de 40. Os primeiros carros de praça, táxis de São Paulo, em 1914, no Largo da Sé. Quem é de São Paulo e lembra do guarda Luizinho? Era só amarrar um barbante e puxar que a magia acontecia. Sou da época em que os bolos de aniversário eram gigantes, dava para comer, repetir, levar para mãe, para avó, pros irmãos e vizinhos. Casamento do Galvão Bueno, em 1972. Será que alguém aí conhece? Quem conhece essa fruta? Esse CD me traz muitas lembranças. Posto Shell, e é ao fundo, na cidade de São Paulo. Vanderleia, a musa da Jovem Guarda. O ano era 2008, todo mundo em suas festinhas e para capturar seu momento, usava uma máquina fotográfica dessas. Ao chegar em casa pegava o cabo, passava para o computador e enviava por MSN para as amigas, ou fazia um álbum no Orkut, compartilhando tudo antes de editar no Photoscape. Aquela geração que acordava de madrugada, já ouvindo rádio antes do trabalho, chegava de tarde e ligava de novo, tempo que poucos tinham TV. Eu já usei conga para ir para a escola. A Fiat, em 1929, testava seus carros no teto da fábrica. Qual dessas você já usou? Domingão da Saudade. Na minha época, quem tinha um desse era rico. Uma foto da força, sabedoria e resistência. Uma avó, tia ou mãe, que parecia carregar o mundo nas costas, mas sempre com dignidade e um sorriso no rosto. Chuteira de 1930. Os cravos eram pregados. Esse é das antigas. Na década de 90 as festinhas eram feitas em casa, na garagem, não tinha buffet caro, era tudo simples, mas pensa numa felicidade. Curava tudo, catinga de sovaco, dor nas juntas, nariz entupido, cara espinhenta, frieira braba, braço quebrado, e até coração partido.
Só para quem escutou, assopra que passa. Admita, você também tem panelas preferidas, tipo, essa é do arroz, essa é do feijão. Quem lembra do famoso giral? Me dá um chiclete, tá, mas a figurinha é minha. Rua da Glória, em 1966, em São Paulo. Se formato não muda o sabor das coisas, então como a paçoca de rolha é 1000 vezes melhor que a outra. Suzy Rego, Miss Pernambuco, e Silvio Santos no concurso Miss Brasil, 1984. Geração que tinha esses brinquedos. Lotação no Rio, nos anos 50. Viaduto Santa Teresa, BH em 1929. Um Fusca em pleno lago do Ibirapuera, acompanhado de barcos a remo. A ação aconteceu na década de 60, para o primeiro Salão do Automóvel de São Paulo. Quem lembra desse? Brinquedos dos anos 80 e 90. Na foto, Elvis Presley aos 2 anos, com seus pais, em 1937. Qual produto que não existe mais que você gostava? Um garoto em sua bicicleta na rua Guarujá, em São Paulo, no ano de 1966, reparem na linda casa com Fusca na garagem, portões simples, as nostálgicas casas de muro baixo. Quem lembra dele? A Rua São Domingos é uma das curtas vias do Bexiga e uma das mais antigas também. Essa fazia a alegria de toda a família. Novela Roda de Fogo, 1986. Década de 1970, Avenida São João, São Paulo. Quem lembra, e usou este kit dos anos 70 e 80, ganhava-se muito como presente de Natal e aniversários. Esse acho que todos aqui já teve. Queria agradecer o gênio que fritou essa raiz, e viu que era bom demais. Uma linda foto do centro de Belo Horizonte, na década de 50. Bar Garota de Ipanema na esquina das ruas Vinícius de Moraes com Prudente de Moraes, Rio de Janeiro, nos anos 80. Valorize a sua mãe, pois na sua época, não existiam fraldas descartáveis, era tudo de pano, e sua mãe deixavam branquinhas como novas. Quem lembra do Casal 20? Uma geração que lembra do cheirinho desses batons. Aquela geração que já sentou em uma cadeira dessa. Cadê o Bombril que tava aqui? Admita, você se divertia assim na infância. Aquela geração que já namorou no portão com os dias combinados, terça, quinta, sábado e domingo. Tinha gosto de tudo, plástico, sabão, menos de chocolate, mas a gente amava. Aquele momento que o sogro quer que você se toque, que já está na hora de ir embora. Esse celular foi inovador, cabiam 4 chips, tocava mais alto que uma JBL, e ainda tinha TV, tudo isso por menos de R$100. Admita, você também já fez isso. Aquele sorvete das antigas. Na foto, fila de orelhão no Rio, em 1982. Praça da Savassi, Belo Horizonte, década de 70.
Bonde circulando por Santa Teresa, novembro de 1968. As filhinhas da mamãe, quem lembra? Aquela geração que assistia ao Zorro. Antes de existir a água encanada, era assim que se fazia para se conseguir água potável, para abastecer uma residência na cidade ou no sítio, cavando um buraco no solo até encontrar água boa no quintal. Uma geração que já usou esse creme de cabelo. George Danzig, ao chegar atrasado para a aula, copiou 2 problemas matemáticos que estavam escritos no quadro e os resolveu. Ele achava que eram apenas tarefas de casa, mas, na verdade, eram 2 famosas teorias que nunca receberam solução. Isso fez com que ele conseguisse rapidamente o seu sonhado doutorado. Meu Deus, gente, eu vivi a era dos relógios Champion, ou foi delírio coletivo? Às vezes você mesmo procura os problemas. Cadê as meninas que usaram esmalte com estrelinha? Centro de São Paulo nos anos 70. Era costume encerar os pisos antigamente, dava trabalho, e como brilhava, aquele cheirinho de cera na casa era bom demais. Qual foi o seu primeiro emprego? E assim encerramos mais uma viagem no tempo. Se esse vídeo despertou boas lembranças, deixa o like e se inscreve no canal. Tem muita história bonita vindo por aí. Te espero no próximo vídeo.